Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a virtude da fortaleza, que é essa virtude que tem como característica, então, nos ajudar, nos impulsionar a empreender as coisas para o bem, por mais difíceis que elas pareçam, né? Fazer o bem no dia a dia, sei lá, se Deus me pede algo mais específico, conseguir dar aquilo para Deus, lutar por fazer aquilo que Deus me pede. E também tolerar as provações, né? Sei lá, uma doença, a morte de alguém, né? Uma perda financeira. Não deixar que a fé escape por essas dificuldades que vão aparecendo no meu dia a dia, né? Então, nas virtudes anteriores que a gente falava, da prudência, da justiça, a gente falava muito sobre na prudência, né? Deus iluminando a nossa inteligência, né? E a gente buscando entender com a prudência o que a gente deve fazer. Na justiça, dar a Deus e aos outros que é devido, né? Querer fazer essas coisas boas. E na virtude da fortaleza, a gente vai estar na atuação, digamos assim, na linha de frente no ataque, né? Contra o pecado. E tá consciente disso, né? Pra gente ter fortaleza, a gente precisa estar muito consciente, digamos assim, de que a única coisa ruim que pode realmente existir no mundo é o pecado, né? A morte da alma. Não é o pecado pelo pecado, porque pecado é ruim, piriri pororó. É porque o pecado, ele é uma arma letal contra todos os seres humanos, né? Então, sei lá, o pecado é pior do que uma metralhadora. Tipo, porque a gente não... Por mais que uma pessoa perca a vida, né, física, ela vai viver eternamente. Mas, se eu cedo ao pecado, né, eu morro, definitivamente, né. Então, enfim, se eu tenho condições ainda em vida de conseguir uma confissão ou uma contrição perfeita, eu restauro essa vida, né. Mas, se infelizmente, sei lá, eu morro sem buscar essa contrição, perdi minha vida, né? Sei lá, gastei minha vida em vão, né? Peguei essa vida que Deus me deu, tanto física quanto espiritual, e joguei ela no lixo. Então, eu preciso realmente exercitar a virtude da fortaleza, que não é uma virtude fácil, né? Porque a virtude da fortaleza, ela vai agir real, assim, com tudo que é mais difícil pra gente, né? Então, sei lá, tanto que nem ele falava, né? Que nem eu falava antes, de fazer o que eu tenho que fazer as coisas que Deus me pede, independente da dificuldade delas, mas também sofrer firme, né? Sofrer sem cair em desespero, sem me revoltar e sem perder a fé, que é muito difícil, E a gente só vai conseguir ter uma real fortaleza, né? Uma fortaleza que vai prestar para alguma coisa, se a gente exercitar ela todo dia, né? Com as pequenas coisas, assim. Porque não tem como não ter fortaleza no dia a dia e esperar que no momento de uma provação difícil a gente vai ter uma iluminação de fortaleza, sabe? Deus pode até conceder, mas não é isso que a gente tem que esperar, né? Porque isso é injusto com Deus, né? A gente não tá dando a Deus o que é devido e espera que Ele nos recompense da melhor forma possível. Tipo, é loucura, né? Então isso, diariamente se opor a tudo que atenta contra o cumprimento do dever, né? Nas coisas, nos cansaços, nos perigos do dia a dia, né? Sei lá, numa falência, numa doença, nas injustiças que podem acontecer conosco, com uma pessoa que a gente gosta, né? Sei lá, num coração partido, sei lá, qualquer coisa. É difícil, mas a gente precisa ter a consciência de que o único mal que existe realmente, então, é o pecado, né? Que nem eu falava antes. Então, a gente não pode se importar de perder as coisas. Só que a gente só não vai se importar, né? Digamos assim, a gente vai ter essa união plena com Deus de realmente, a casa tá caindo, mas eu tô
ok, tô feliz, posso dizer que eu sou uma pessoa feliz, por mais que eu viva numa extrema miséria, numa extrema tristeza, não só material, mas espiritual. Quer dizer, espiritual não... Sim, emocional talvez, espiritual, daí eu já não tenho fortaleza, eu vivo uma miséria espiritual. Mas se eu vivo uma miséria emocional, sei lá, uma depressão, alguma coisa assim, essa consciência de que não tem nada que seja realmente mal no mundo a não ser o pecado, me ajuda a me manter firme, né? Então, por que isso tá acontecendo comigo? Porque acontece com as pessoas, né? E Deus tá querendo te dar alguma coisa, tá querendo te pedir alguma coisa com isso que tu tá passando, né? Então não cabe a nós querer medir o grau de justiça ou injustiça dessas coisas, sabe? Mas sim, como eu vou lidar com isso, né? Como eu vou provar o meu amor por Deus aqui? Depois a gente também precisa exercitar essa fortaleza nas críticas, zombarias, nas perseguições que a gente recebe como cristãos, né? Sabendo afrontar a opinião pública, defendendo a verdade, né? Fazer o que é certo, seguir as convicções que a gente tem sem temor, mas também passando essas coisas todas com muita paciência, né? Sem perder a caridade, sem perder o respeito pelo outro, né? Sem virar baixaria, porque isso é uma falta de controle, né? Sei lá, uma coisa é eu defender a igreja, outra coisa é virar uma baixaria o negócio, né? Se eu não tenho esse controle do que eu digo, de como eu digo, né? Sei lá, às vezes é por falta de uma inteligência, digamos assim, de saber jogar com as coisas, mas muitas vezes é uma falta de descontrole minha, né? Que eu vou, sei lá, xingar todo mundo na internet, ou xingar todo mundo no WhatsApp, fazer um barraco aqui no WhatsApp com as pessoas em casa. Mas isso é uma falta de estrutura minha de permanecer firme e constante ali, né? Naquela provação da opinião pública, né? Da opinião alheia. E também, né, a gente permanece firme na virtude da fortaleza, ou exerce ela, né, pensando que a gente nunca, digamos assim, pode trocar a amizade de Deus por nada, né. Isso tanto em relação ao pecado, que nem eu falava antes, né, essa noção de que o único mal que existe realmente é o pecado, mas aqui a gente tem a noção de que o único bem, né, ou maior bem que existe é Deus. E eu não quero trocar ele por nada nesse mundo, né? Por mais que as tentações estejam fortes, por mais que, sei lá, dá pra pensar, né, a tentação é como uma sede, né? A gente fica com sede de algo. Então, sei lá, esses dias eu tava conversando com uma pessoa que tava com vontade de comer carne. E a pessoa falou, eu tô com sede de carne. E daí, tá, mas não é fome de carne. Não, é mais que fome. Eu preciso de carne, né? Tipo, uma coisa bem interessante. E, enfim, a gente tem essa sede, né, na tentação de querer aquilo pelo qual eu tô sendo tentado. E o demônio, ele vai aparecer com aquela conversinha de que você realmente vai conseguir matar a sua sede naquilo. Mas no fundo, ele tá te oferecendo uma taça de veneno, né? E pensar que nada, a gente não pode trocar nada por Deus, dizer Deus por essas coisas, né? Ajuda a gente a perseverar. Então, sei lá, tô com a tentação X, aquela sede por aquilo, né? Que tá me chamando. Mas, se eu tô com a minha imprudência e minha justiça aqui bem ligadinhas, se não tão, vamos ver o outro vídeo de novo, né? Se eu tô com a minha justiça e minha prudência aqui bem ligadinhas, eu sei que se eu ceder na fortaleza aqui, eu vou perder Deus. E não é tipo assim, eu vou magoar Deus, eu vou perder Deus. É muito sério. Eu vou perder a amizade com Cristo, eu vou perder a oração, eu vou perder o Espírito Santo na minha alma, eu vou perder, né? E eu só vou reconquistar isso na confissão. E agora que a gente tá nesse vai e vem de as igrejas abrem ou não sabe se tem confissão ou não, eu vou depender de uma confissão perfeita. Bom, é muito risco, né? Colocar Cristo
nessa minha matemática mesquinha, né? De, enfim, é mais e mais e mais e mais pra mim e eu subtraio Cristo aqui, né? As formas, então, em que a gente, padre o Adolfo Tanqueray, que é a pessoa que escreve o Compêndio de Teologia Cética e Mística, ele dá 4 práticas pra gente exercitar essa virtude. Eu falava aqui de situações em que isso pode acontecer e que a gente pudesse praticar a virtude da fortaleza, mas existem 4 pilares em que a gente tem que sustentar essa minha consciência, né? A minha consciência, a minha prudência, digamos assim, a minha alma, enfim, para que eu não só não caia em tentação, né? Mas que eu tenha reais condições de lutar a favor da fortaleza, né? Por ter fortaleza. Primeiro ponto que ele diz, a desconfiança de si, a confiança de Deus. Eu tenho 2 vídeos também nessa série, o vídeo 2 e o vídeo 3, que falam sobre isso, né? Cada um fala sobre um desses tópicos. É isso, a fortaleza, eu vou cair. No momento que eu confiar em mim, eu vou cair. Por quê? Porque eu sou fraco, né? Eu tenho que ter essa consciência da minha fraqueza. Porque senão as situações, as tentações vão aparecer, eu vou dizer, não, mas eu sou forte, eu aguento. Não aguenta, ninguém aguenta, né? E só confiar que Deus é quem vai me dar forças para não... Que Deus, por exemplo, né, realmente está me dando todas as condições para que eu não caia naquela tentação. Eu só caio se eu quiser, né? Então, isso vai me dar mais fortaleza também. Também ter convicções profundas, né? Convicções profundas sobre a fé, sobre a doutrina, né? Sobre o que Deus quer de mim e dos homens e das pessoas, né? Se eu não tenho convicções profundas, eu não tenho fortaleza, né? Minha fortaleza vai ser, sei lá, ao invés de ser a fortaleza de um castelo, vai ser uma grade de uma casa de Porto Alegre com, sei lá, uma cerca elétrica que não funciona pra nada, porque todo mundo é assaltado todo dia. Então, é isso, eu preciso construir um muro legal, assim, que atente contra flechas, que aguente, né, a investida de exércitos, não, sei lá, de um bandidinho de Porto Alegre. Porque o demônio, ele é muito, muito mais esperto que isso, né. Depois prever as dificuldades, e aí que eu vou jogar com a prudência, eu ia dizer com a providência, mas não, com a prudência, de saber, né, que se eu me colocar em situação X, dificilmente eu não vou cair em pecado, né. A gente tem esse... no campo da castidade, por exemplo, né, sei lá, para eu não cair, sei lá, em pecado com alguém, né, eu não vou ficar sozinha com essa pessoa, né, sei lá, por horas, uma situação que claramente pode acontecer alguma coisa. Então eu tenho que prever isso, né? Como é que eu vou fazer? Sei lá, vou ver a pessoa, vou ver não sei o que, ou sei lá, se minha luta é contra a gula, né? Eu vou numa festa de aniversário de criança. Como é que eu vou vencer a tentação de comer bolo à torta e à direita, né? Eu preciso prever que eu vou ter a dificuldade ali. Então eu já vou preparar a minha alma, já vou preparar o terreno para não cair com tudo, né, no bolo, na festa de criança. E depois, também, o que ajuda muito a fortaleza, e talvez seja o principal, é o amor de Deus profundamente enraizado na alma, né. Aquilo que eu falava antes, de não trocar a amizade de Cristo por nenhuma outra amizade, né, por nenhuma outra amizade, não, por nenhum outro pecado, enfim, por nada, tá muito baseado nisso, né. Quanto mais eu amo a Deus, menos coragem eu tenho de traí-lo, né. E mais fortaleza, consequentemente, eu vou ter, mais confiança em Deus eu vou ter, mais desconfiança de mim eu vou ter também. Então, que a gente pense, talvez nesses 4 pontos, pode ser, como eu vivo isso, né? A desconfiança de si, a confiança em Deus, como andam as minhas convicções, como eu tenho, sei lá, tô batalhando contra ponto X, contra ponto Y, como tá sendo essa batalha, ela tá sendo realmente eficaz,
Se não tá sendo eficaz, o que eu tô fazendo de errado? Porque alguma coisa eu tô fazendo, né, de errado. Sei lá. Se a minha luta é contra a gula, né? Daí eu vou lá e como só bolo fit. Eu tô comendo bolo toda hora. Quer dizer, posso até estar comendo menos calorias, mas eu tô comendo, que nem uma doida, né? Então eu preciso pensar aí que, bom, não tô lutando direito, né? Que a luta contra a gula não é comer coisa fit, é não comer, né? E depois, esse amor de Deus. Como anda o meu amor por Deus, né? Como eu tenho pedido e dado também o meu amor para Deus. Eu tenho rezado, né, durante o meu dia, não só oração vocal, mas meu coração tá em Deus, né? Eu sento para falar com Ele, nem que seja 5 minutos, para assistir a missa, para fazer uma meditação, enfim. É aí que eu vou exercitar esse amor, né? E eu preciso cada vez dar mais do meu amor e pedir mais amor para Deus, né? A caridade, assim como a fé e a esperança, elas crescem em nós na medida em que a gente vai pedindo elas para Deus também, exercitando, claro, mas elas são infusas, então a gente precisa pedir, né? A gente precisa pedir para ganhar. Então que a gente peça, né, agora e durante os próximos dias esse dom do amor de Deus, para que a gente não tenha mais coragem, né? Tenha essa valentia de ser covarde na hora de enfrentar as tentações, né? Enfrentar o mal e não ceder, né? Ter esse medo, o único medo que a gente tem que ter é o medo de perder Cristo, né? Então é isso. Muito obrigada por assistirem e até mais.